Érica Siqueira, seja bem-vinda novamente, um prazer poder falar para você. Como eu combinei e anunciei, o tema da live de hoje é um tema muito importante para a sua carreira. O advogado, ele tem que redigir peças processuais, ele tem que estudar o caso, ele tem que negociar com o cliente, ele tem que ter estratégias para aprender a gerir toda a advocacia. E o que o advogado precisa aprender a fazer e o que ele deve realmente dominar, que vai gerar muito resultado para ele, no caso para você, se você aprender essa técnica. Em relação à sustentação oral. O que é sustentação oral? Sustentação oral, para os advogados que já militam, sabem muito bem o que eu estou falando, e os advogados iniciantes, que talvez nunca fizeram, eles precisam aprender a dominar a arte de fazer sustentação oral. E esse é o tema da live de hoje. Olha só, quando o processo ele inicia na primeira instância, na primeira fase, tem a fase de conhecimento, e depois o processo passa para a fase recursal, ou seja, a partir de uma sentença, o advogado, o juiz vai decidir a favor de uma parte ou de outra, ou vai dar um ganho parcial dos pedidos. E a partir desse momento, desse julgamento, quando o processo ele entra em grau de recurso, ou seja, a parte que ficou prejudicada, que perdeu em parte, porque se forem vários pedidos, a parte pode perder em 1, 2, 3 ou vários pedidos e ganhar em outros. Então, existe a possibilidade da via recursal. E aí, o nome técnico que é utilizado é sustentação oral para aquela defesa daquele caso específico. Então, é uma parte processual muito importante no julgamento do recurso, do processo do seu cliente, tá? Olha só, muitas sustentações orais não são feitas por advogados. E essa é a primeira dica que eu quero deixar para você, advogado. Analisa e observa quais os casos na sua advocacia realmente vão precisar de sustentar oralmente. Ou seja, se o advogado não for fazer aquela defesa e a parte adversa for, primeiro, vai ser ruim para você como advogado, porque a outra parte vai realizar aquela sustentação e você não. Então, como se você deixasse o seu cliente na mão. Claro, tem muitos casos que são repetitivos, matérias repetitivas, e que a gente sabe que os magistrados, eles julgam independente até da sustentação oral. Só que existem aqueles casos que são extremamente definitivos para o resultado do seu cliente, ou seja, para você reverter aquela decisão, se ela estiver desfavorável, se você estiver perdendo ou estiver perdendo de forma parcial, ou para você manter o que você estiver ganhando, porque a outra parte vai sustentar e a parte pode reverter aquele voto, não é assim? Então, você precisa ficar muito atento como advogado e entender que realmente faz um diferencial competitivo muito grande. Eu já vi muitos escritórios, muitas advocacias de massa que deixam alguns casos, deixa passar batido e não efetuam ostentação oral. Claro, tem alguns casos que como estratégia não é interessante, mas analisa realmente o que é interessante para que você sustente. E aí não deixe de ir realizar a sustentação oral. A outra questão que eu trago é o seguinte, que meus alunos, até clientes me questionam muito. A audiência, que ela acontece na fase de conhecimento, no primeiro grau, né, com o magistrado, dependendo da fase, existe a obrigatoriedade da parte do cliente e a sustentação oral já é diferente. A sustentação oral, ela não exige que o cliente participe. Então aí entra, e a dica que eu vou deixar para você, que entra a parte da estratégia, ou seja, você como advogado, dono do caso, a gente fala dono do caso, dono do processo, porque você
é a pessoa, o advogado competente que estudou, que tem o maior domínio daquele processo. Então você vai entender, você vai saber a importância do cliente te ouvir ou não. Então esse é um primeiro fator que você vai ter que pensar e decidir. Eu devo convidar o meu cliente para ir me assistir? Aí pensa na estratégia. Vai ser interessante para o meu cliente ir ouvir a sustentação oral do processo dele? Se sim, convide. Se não, você vai, depois você vai dar o feedback e vai dar depois você vai dar um feedback para o cliente sobre o resultado desse julgamento, tá? Então vamos lá. Primeira questão é essa. A primeira questão, voltando, é analisar qual o caso que realmente cabe sustentação oral. Segundo, se couber, eu vou convidar o meu cliente ou não. Terceiro, estou treinando uma pessoa na minha equipe e eu quero preparar um advogado para aprender a fazer sustentação oral, um estagiário, um recém-formado, e eu devo levá-lo para que ele comece a me ouvir, aprender como eu faço, para que ele possa, daqui a X meses, conseguir também sustentar oralmente, tá? E agora, entrando na parte da própria sustentação oral. O que eu preparei para falar para você do que eu acredito que é muito importante? Quando eu advogava, hoje eu só sou consultora, quando eu advogava, uma época da minha carreira, eu fui responsável num escritório grande por todas as sustentações orais desse escritório. Então eu fiquei mais de 2 anos com a responsabilidade de analisar qual caso caberia sustentação oral e ir para julgamento mesmo. Isso me deu muita bagagem, muita experiência, então eu aprendi muita coisa, muita técnica que me ajudou muito na condução desses casos que demandariam de sustentação oral. Então vamos lá, eu separei 3 itens para falar para você hoje na live que são definitivos e que com certeza vão ajudar para que você tenha sucesso. Primeiro deles, preparação técnica. O que é isso, Érica? Se preparar tecnicamente. Por quê? Você pode já ter estudado o processo, você pode ter feito a inicial, você pode ter feito depois na sequência a razão final e o próprio recurso, independente de qual for. E você pode já ter um domínio do assunto. Se você tiver, melhor ainda. Se você não tiver, se a sua advocacia vocês dividem as peças, o que é dividir peças? Advocacias que têm um formato que vários advogados que vários advogados atuam naquele processo. Então o processo não fica com um único advogado, ele é dividido para vários advogados. Se existe esse formato na sua advocacia e você está responsável por fazer aquele na área trabalhista, aquele recurso ordinário, o recurso de revista na área civil, aquele recurso especial, aquela apelação e por aí vai, né? Os recursos cabíveis em cada área, em cada fase que for demandar uma sustentação oral. Então, se você ficou responsável por fazer aquele recurso específico e você não acompanhou desde o início, o que vai demandar de você? Um estudo, você vai ter que estudar mais se você dominasse o assunto desde o início. Então se dedique ao estudo, estude aquele processo, volta lá atrás em todas as provas, todas as evidências, para que você realmente domine e tenha um conteúdo que você realmente vai conseguir e vai se preparar para apresentar aquele conteúdo na hora da sustentação oral. Érica, isso é óbvio? Não, isso não é tão óbvio, porque muita gente, eu já vi muita gente ir para a sustentação oral sem estudar. E aí, vocês já ouviram um ditado que fala que nós, eu me incluo, que eu sou uma profissional e erro, como todos nós erramos, que nós muitas vezes nos preparamos fazendo. Já ouviram falar isso? Tem algumas atividades que dá para você errar ao fazer e outras não. A sustentação é uma dessas que não dá para você se preparar na hora, não dá para você improvisar. Claro, se você for um advogado experiente que tenha muito domínio
da própria apresentação, essa parte você vai conseguir falar, mas o seu conteúdo vai ficar raso, você vai ficar fraco em termos de conteúdo, porque você estudou pouco, ou seja, você não se preparou para aquele caso. E aí você vai colher o resultado dessa não preparação. Percebe o que eu estou querendo dizer? Então vamos lá, voltando. Preparação, estude o processo. Érica, eu já sei o processo, tem 5 anos, 10 anos que eu atuo com esse processo. Eu sei todos os detalhes deste processo. Ok, então revisa e anote todos os pontos que você vai precisar falar. Segundo item. Devo falar lendo ou não? Qual que é a dica? Não leia em hipótese alguma. Olha só a diferença, eu tô falando para você sem ler. Se eu pegar um papel e for ler, olha onde meu olho vai ficar, aqui embaixo, tá vendo? Tudo bem, tem pessoas, tem situações que você tem que ler. Então você tem que treinar e ter uma técnica para você conseguir ler e falar com a pessoa para que a pessoa consiga te escutar, ou as pessoas para que elas te escutem. Tá? Se você, durante a sustentação oral, precisar de uma leitura prévia, citação de jurisprudência, de doutrina, citação de algum escrito, alguma parte processual que estará dentro do processo, você vai ter que ler. Então, você selecione e separa o que você vai ter que ler para você dividir. E aí, para não ficar muito cansativo, tente ler menos. E para você ficar organizado na hora da sustentação oral, porque eu já vi muito advogado pegar o processo cai e ele pega a folha cai, então ele se perde, isso é horrível, isso queima o filme do advogado. Então, coloque de forma organizada o que você precisa. Então, como eu fazia quando eu sustentava muito oralmente. Teve semanas que eu sustentei mais de 10 processos, que era um atrás do outro em cada turma. Tinha dias durante a semana que eu passava nas turmas dos tribunais superiores só fazendo sustentação oral. Então, eu aprendi a me organizar muito bem para a sustentação oral. Então, se você vai sustentar mais de um processo no mesmo dia, você vai ter que estudar para os 2 processos. Então, como que você vai se organizar? Sugestão, coloca na mesma coisa, dentro do processo, uma folha e o que você faz? Você organiza, coloca um post-it ou uma caneta que te chame a atenção para que você não se perca. Ou se você quiser ainda manusear o processo, embora hoje em dia a maioria dos processos são eletrônicos, de repente você nem vai ter mais o processo, mas ainda tem lugares, TJ, por exemplo, do Distrito Federal, ainda tem muito processo físico, eu não sei aí no seu estado qual que é a proporção de processo físico com processo eletrônico. E aí você pode colocar, se você tiver um note, tiver qualquer mecanismo que você vai ler aquela parte, mas a ideia é que você fique organizado, que você não se perca buscando uma folha, sendo que o que você vai falar, a evidência do que você vai falar naquele momento está na outra folha e ali você vai se perder. Por quê? Se você se perder, você vai ficar nervoso. E ficando nervoso, seu controle emocional vai embora. E se você perder o controle emocional, acabou a sustentação oral. Tá? Então, lembre desta organização. Outro item que eu trago que é muito bacana é o seguinte: coloca os pontos, os itens ao lado do que você precisa, escreva em letra grande, porque se você esquecer, você olha, não tem problema. Então, por exemplo, você pode olhar 1 minuto e volta para falar com os magistrados, volta para atrair a atenção dos magistrados. E separa, porque se der um branco, você volta e lê. Mas você não vai ler tudo como se você estivesse fazendo um discurso. Você coloca os tópicos. Quais os tópicos eu preciso falar deste caso? O que eu preciso enfatizar? O que eu preciso colocar ênfase mesmo? Ou seja, o que eu preciso que os magistrados, os juízes, os ministros me escutem, que vai ser um diferencial aqui muito importante para que eu consiga reverter esse processo ou que eu continue ganhando este processo, percebe? Vamos lá. Então,
preparação, estudo do caso, domínio técnico e horário. O que é horário? Você precisa ir com antecedência para chegar na turma para fazer a sua inscrição. Agora tem muitos casos que a gente já consegue fazer a inscrição pela internet, mas tem muitos tribunais que ainda a inscrição é só no dia e na hora, porque os magistrados não sabem qual advogado vai sustentar oralmente. Então é importante que você chegue com antecedência para se preparar para fazer a inscrição, porque senão você vai perder o processo. E ficar atento ao tempo da sustentação oral, que é um tempo regimental. Então tem alguns tribunais que o tempo são 10 minutos, outros 15. Ficar atento ao tempo e dividir a sua fala. Dividir 2 minutos, 4, 5. E aí tenta se preparar. Fala para uma câmera. Tenta olhar no espelho o jeito que você preferir, o jeito que você ficar mais confortável e passe aquela sustentação oral. Érica, eu não tenho tempo. Ok, se você não tem tempo e você consegue falar já de improviso, você não grava. Mas para alunos, para clientes meus que estão iniciando, eu sempre recomendo, tenta falar antes, se preparar antes. Nem que você fale um pouquinho para que você... Porque é difícil controlar 2 minutos, 5, 7, mas para que você comece a perceber, para você trabalhar essa questão do tempo, porque senão o tempo vai embora e você não falou o que era imprescindível, ok? Outro item, assertividade. Você deve ter assertividade ao fazer uma sustentação oral. Se você ficar com muito rodeio, rodeando, não for direto ao assunto, ao tema, o que vai acontecer? Os ministros, os desembargadores, os magistrados não vão ficar com o olhar para você, não vão te dar atenção devida. Por quê? Eles vão perceber que você está demorando demais para entrar no tema. Então, seja assertivo, fale o tema, o que foi importante, repita. Faz parte nas minhas lives, nas minhas aulas, em todas as apresentações. Como professor, eu repito várias coisas. Por que eu repito? Porque o que é importante a gente deve repetir, sim. Mas escolha o que é importante para você repetir só aquilo que deve ser repetido, tá? Então, a assertividade, ela significa você falar com precisão dentro de um espaço de tempo, nem mais e nem menos. Então, por isso é bom você conseguir treinar antes, porque aí você vai observar que para tal assunto você vai precisar de um tempo maior ou um tempo menor. E de repente, ao treinar, você vai ver que você não está sendo assertivo, de repente você está sendo muito, você está falando muito a respeito daquele assunto, ou você está falando pouco. O que você fala pouco também, você não vai gerar convencimento, porque você está ali para ganhar o processo. Você vai ter que gerar convencimento. Os magistrados vão te ouvir e aquele momento vai ser decisivo para ganhar ou para manter a decisão favorável do seu cliente. E aí, a questão da assertividade, ela envolve, além de ter essa estratégia para perceber a questão do time, outros pontos que são muito importantes e que eu quero destacar aqui, ou seja, postura. Qual que é a postura? Sempre coluna reta, olhando firme, com os olhos na frente, olhando, fixando o olho para quem você vai falar. Érico, o magistrado não está olhando para mim. Não tem problema, fica olhando para ele, mesmo se ele não estiver olhando para você. Fica olhando até uma hora que ele vai olhar para você. Ah, tem magistrados que dormem? Tem. Paciência. Tem magistrados que falam entre eles, que falam no celular? Tem. Paciência, faz parte. Mas você vai aprender a focar a atenção neles, porque você precisa que eles olhem para você. Você precisa atrair a atenção deles, que realmente eles te dêem aqueles 10 minutos, 15, a atenção seja toda em você, o foco é você. Então, a postura correta, eu estou nervoso, eu estou tenso, o que eu faço para isso? Segura um pouquinho, que é o terceiro item que eu vou te oferecer uma dica bem bacana. Então, é o seguinte, em relação a postura, ela é muito importante, porque se você estiver nervoso, você vai ficar calmo quando você faz isso aqui. Então, por exemplo, se agora aqui eu tô nervosa,
Se eu fizer assim, ao abrir o peito, eu já trago uma autoconfiança muito grande. Isso aqui é o estímulo do corpo, do peito aberto. Então isso aqui vai te ajudar você a ficar mais calmo. E existem umas técnicas. Copo de água, toma um copo de água, respira se você ficar nervoso, volta porque você vai conseguir equilibrar o cérebro, as ondas que estão no cérebro, que estão gerando o nervosismo. Então o ato de tomar a água, ele dá um espaço de tempo entre o cérebro que vai te acalmar, vai deixar você ficar calmo e vai deixar você ficar tranquilo. Então essa postura, ela vai te ajudar muito. Claro, não precisa de ficar com e nem deve ficar com uma postura arrogante. É uma postura reta, de equilíbrio, ok? E o olhar fixo para quem você está falando. E aí, a dica que eu deixo também em relação a essa questão da postura corporal, é em relação ao tom de voz. Tem momentos que você vai ter que falar rápido, que você vai ter que falar mais forte, mais alto. Tem momentos que você vai falar mais baixo, que você vai entrar em outros, a gente chama do alfa, beta, que são os tons de voz e os tons do estado que você quer que as pessoas te ouçam. Então tem hora que você vai fazer pausas. Pausa. O que significa isso? Eu parei de falar. Eu fiquei olhando e parei de falar. Porque eu quero que você também pause o seu pensamento para me ouvir. Claro, essa pausa não pode ser muito prolongada, que aí sim que os magistrados vão dormir. Mas tem hora que você tem que dar um tempo entre uma fala e outra, para que as pessoas consigam, os magistrados, quem estiver te ouvindo, consiga entender o porquê daquela pausa. Geralmente em momentos de muita reflexão, que você vai tentar conectar com a pessoa de forma interna, você faz uma pausa. Em outros momentos que você quer atenção total para você, você vai começar a falar mais rápido e entonar mais rápido. Isso tudo faz parte dessas técnicas que vão te ajudar na sustentação oral. E a última, para a gente fechar a dica de hoje em relação às estratégias para aprender a sustentar oralmente muito bem e apresentar em público, que é uma consequência. Quem consegue sustentar muito bem oralmente vai conseguir necessariamente falar bem em público, porque você vai ficar treinado para falar, mesmo no momento que você não tem estudado, porque você domina muito a própria fala, né? O próprio ato de falar, o próprio ato de se apresentar. Então vamos lá. Terceiro item. Qual é o terceiro item? Eu já citei aqui, não usei esse nome, mas eu já citei um pouquinho. É a autoconfiança. Esse item, ele entra como terceiro, só que ele é o mais importante do que os outros. Por que ele é o mais importante do que os outros? Porque se você domina um pouco do assunto e tiver autoconfiança, se você tiver uma capacidade de influência muito forte, você vai influenciar aquela pessoa que está te ouvindo. Agora, se você tem um domínio técnico absurdo, você domina todo o processo, e você não está autoconfiante, você não vai conseguir falar e não vai conseguir convencer ninguém, nem a você mesmo, porque o processo de autoconfiança, ele é um processo que nos dá segurança, e quando nós não temos autoconfiança, nós não temos nós não temos certeza de nada, e a gente fica frágil, a gente fica à mercê dos outros, do comentário, a gente fica inseguro. Por exemplo, quando eu estou falando com você, eu estou dando o meu melhor. Eu não tenho por que ficar insegura em relação a nada. Até mesmo até mesmo a crítica que virá. Por quê? Eu sei que eu domino aquele conteúdo. Eu posso, o que eu estou falando, não servir para você nesse momento da sua carreira, da sua fase, mas eu sei que vai servir para outro advogado. Isso não vai deixar, não vai fazer com que eu não tenha alta confiança. E a mesma coisa, tem pessoas que vão estar te ouvindo que de repente não vão gostar do que você está falando. Tem magistrado que já votou, o relator já levou o voto dele pronto. De repente ele não vai dar mínima para o que você está falando. Só que se você tiver autoconfiança, você vai conseguir passar para as pessoas o que você deve passar. Então, a sua capacidade
de influência vai ser muito maior se você tiver autoconfiança. E o contrário, se você tiver um domínio técnico e não tiver autoconfiança, você não vai conseguir, você vai ficar inseguro, você vai entrar ali e vai falar, meu Deus, eu posso perder, o cliente pode perder, o seu emocional vai te atrapalhar, percebem? E o que manda numa sustentação oral, o que manda em apresentação em público é o emocional, não é o racional. Grava isso, é o emocional, não é o racional. Então, a dica que eu dou para autoconfiança são duas. Primeiro, analisa antes se você está confiante em relação àquela defesa. O que falta? Eu não estudei. Se você não estudou, você vai ficar inseguro. Claro, porque a preparação vem antes, você vai ter que estudar o processo, ok? Eu não tive tempo, eu tive um problema à noite, eu tive um problema no escritório, o que for, para um pouco, pega o processo, estuda ou delega esse processo para um advogado, um colega, um colaborador e ir no seu lugar, tá? Então esse é o primeiro item que tem a ver com a preparação, porque a falta de preparação nos deixa inseguros. Então você tem que estar preparado, não vá falar de improviso. A não ser se for uma apresentação em público, que você tenha tanto domínio, tanta capacidade de fala, que você fala no improviso e vai ser show. Mas fora isso, se envolver processo, se envolver estudo, estuda os casos, porque você vai ter que apontar o mérito, o pressuposto de admissibilidade, você vai ter que ir nos pontos fracos para você reverter, nas teses, nas divergências entre doutrina, jurisprudência, você vai ter que relatar os casos, então você vai ter que estudar. Então, vamos lá. Estou preparado, eu estudei. Por que eu não estou autoconfiante? Faço uma análise e uma reflexão no dia anterior. O que está me faltando nesse caso que eu não estou autoconfiante se eu estou preparado? E aí a dica que eu vou te dar é o que eu fazia comigo. Sabe o que eu pensava quando eu ia sustentar oralmente? Quando eu chegava, Supremo STJ geralmente tem um crucifixo, né, de Jesus. Tem outros tribunais que não tem, a maioria deles tem. Eu lembro que eu olhava para o crucifixo de Jesus, fixava o meu olho um pouquinho antes, claro, ninguém me via fazendo isso, tá? Eu fixava, já colocava a beca, já estava toda preparada, a água do lado, o processo tudo organizadinho para eu não me perder, tudo certinho. E ali, aquele momento que não tinha ninguém olhando, eu fechava o olho, e se já tivesse gente, eu não fechava o olho para não pagar mico, né? Mas ali eu me concentrava num minuto, sabe o que eu falava para mim? Eu dava um comando mental que no coach a gente chama de âncora positiva. Eu instalava uma âncora positiva em mim e eu criava uma âncora minha positiva no momento que eu olhava para o Jesus e eu falava, eu domino este processo. E eu repetia para mim, eu domino mais do que o relator do processo. Porque o relator, esse processo chegou no gabinete dele há 2 meses atrás, 1 mês. Esse processo está comigo tem 5, 7, 10 anos. Eu domino mais do que o relator. O ministro domina mais do que eu, mas este processo eu domino mais do que o ministro. Pode ser presidente supremo, do STJ, de qualquer tribunal, mas você tem que ter a confiança que você domina mais se você está indo sustentar oralmente. Você vai ter que ter essa confiança para você passar na sua fala. Então, grave isso, autoconfiança é tudo, você precisa de ter autoconfiança e volta atrás para ver o que não está te deixando ficar seguro. É falta de preparação, é medo em excesso, é não confiar em você, não confiar na sua postura, ok? Então é isso, esse tema é maravilhoso, em outras oportunidades eu espero poder conversar novamente com você sobre ele, porque é um diferencial competitivo. Saiba que muitos processos o julgamento ele é alterado por causa de uma boa sustentação oral. Então, invista na boa sustentação oral. E a boa notícia que eu trago para você é que eu preparei um curso de gestão de escritório de advocacia, o nome Gestão de Escritório de Advocacia 3.0, de forma online, que nós vamos ter a oportunidade de aprofundar em vários temas que tem a ver com a sua carreira e com a gestão da sua advocacia. E sustentação oral, ela entra dentro do tema de estratégias, de como sustentar oralmente. Esse curso ele foi preparado e foi dividido em módulos que são pilares para que você aprenda a gerir a sua advocacia. O primeiro deles,
o módulo de gestão de pessoas, que nós vamos falar bastante sobre gestão de pessoas, contratação, seleção, recrutamento, ferramentas, coach, análise de desempenho, como se posicionar perante uma reunião e muitos assuntos relacionados à gestão de pessoa que vão te ajudar a você melhorar ou aprimorar a sua liderança. O outro módulo é em relação à gestão estratégica de como pensar, como escolher o perfil do seu sócio, o local de trabalho, como alinhar os objetivos da sociedade, como implementar estratégias nos processos de trabalho e como analisar suas forças, o seu potencial, os seus riscos e as oportunidades, se você está desperdiçando ou está agarrando todas elas. E o outro módulo diz respeito à gestão de processos. Um escritório sem gestão organizada de processo pode perder prazo, pode perder tempo e pode ter retrabalho. Então nós vamos entrar em todos os assuntos, desde o início da publicação, os trâmites em relação à parte toda organizacional, falando de manual de procedimento, implementação de software de controle jurídico, uma ferramenta maravilhosa que está aí no mercado ao seu dispor. E por último, nós vamos falar sobre o financeiro, a importância de ter uma gestão financeira bem controlada dentro da sua advocacia. Então, esses são os 4 pilares do curso que está disponível online para você. Você vai ter acesso a todo o conteúdo do Clique, nos comentários abaixo tem um link e você vai ter uma oportunidade e eu consegui oferecer um bônus maravilhoso, mais de R$ 1.200 de bônus, que foi dividido da seguinte forma: eu vou oferecer o meu livro, que chama Estratégia de Sucesso para Advocacia, e vou oferecer também algumas lives para tirar dúvidas, um acompanhamento por 3 meses no grupo secreto que nós vamos criar no Facebook. E além disso, os 10 primeiros inscritos vão ter uma mentoria comigo por 30 minutos. Esse preço é um preço muito razoável para que você consiga ter acesso a todo esse conteúdo que eu vou oferecer para você de forma online. Então você não vai precisar vir até a Brasília para fazer um curso comigo na UAB ou em qualquer local. Você vai ter a oportunidade de fazer esse curso bem detalhado de onde você estiver no Brasil. E o valor ficou um valor muito acessível. Nós conseguimos oferecer um desconto muito bacana, principalmente para advogado iniciante que não tem como agora investir em cursos ou investir em valores altos que realmente valem a quantidade de conteúdo que está inserida nesse curso com todos esses módulos. Então o valor que nós conseguimos foi o valor de R$ 1.290 à vista ou em 12 parcelas de R$ 129. Se você dividir pela quantidade de dias no mês, você vai chegar a R$ 4,30. É um valor muito pouco para um conhecimento muito grande que você vai ter oportunidade de investir. Então espero te encontrar na nossa live secreta, no nosso grupo do Facebook para tirar todas as suas dúvidas. Muito obrigada por me ouvir e espero te encontrar novamente.